dentro do esquema da educação tradicional, uma das coisas que a gente mais faz em sala de aula é copiar uma matéria no quadro, né? Então, esse geralmente é um momento onde o professor fica no seu mundo interior, né, copiando a matéria, e os alunos ficam, né, separados no mundo deles, né, copiando e conversando, copiando, fazendo bagunça. Então, tem professores que preferem passar o seu tempo justamente repreendendo os alunos, pedindo para eles se comportarem, né? Eu tento inventar outras coisas. Primeiro, deixo eles um pouco mais à vontade nesse momento, quer dizer, não se requer uma atenção e silêncio pleno para copiar uma matéria no quadro, né? Então, quer conversar um pouco, conversa, né? Assim, não é o problema. Alguns deixo também, professor, posso escutar um sonzinho, né, no fone, pode escutar, não tem problema. Dessa maneira eu vou negociando com eles esses momentos, né? Mas, assim, um dia, isso já faz alguns anos, eu inventei uma coisa que funcionou bem legal e que eu chamo de o jogo das perguntas, né? Então, o jogo das perguntas funciona assim. Eu escolho uma pergunta, geralmente assim, uma pergunta pessoal, algo que tem a ver com, né, com o indivíduo, e eu escolho quem vai responder essa pergunta, né? E eu só posso passar para outra pergunta depois que a sala inteira responder a pergunta. E eu vou escolhendo as pessoas para responder, né? Então é um negócio que funcionou bem legal e que eu continuo fazendo. É bem interessante, né? Estou copiando no quadro, daí de vez em quando eu digo, pessoal, às vezes eles pedem, professor, faz uma pergunta aí, né? Assim, às vezes eu falo, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Então, mas o legal é que eu escolho a pessoa, né? Então, assim, eu estou escrevendo, às vezes olho para trás e falo, você, aponto, você já fica assim assustado, não, você mesmo, e faço a pergunta, né? E aí depois eu vou escolhendo qual as outras pessoas que vão responder, vou escolhendo uma por uma, né? Assim, às vezes eu me viro, escolho, às vezes eu, sem nem mesmo olhar para trás, escrevendo na lousa, falo o nome de alguém, né? E a pessoa escolhe. Então, só isso, só essa dinâmica de escolher as pessoas para responder já dá uma brincadeira, né? As pessoas ficam surpresas, não estavam esperando e tal, assim. Então, isso é bem interessante, né? E as perguntas geralmente têm questões assim relacionadas a questões mais emocionais, assim, né? E no final isso se mostrou uma ferramenta muito interessante de diálogo, né? Então, assim, é alguma coisa que eu tento trabalhar, principalmente aspectos emocionais, né? Mas assim, ela entretém a turma porque geralmente são questões um pouco inusitadas, né? Então, assim, questões nas quais eles muitas vezes não pararam para pensar, né? Então, por exemplo, uma pergunta que eu faço assim, o que você faz bem? Essa é a pergunta, né? Assim, eles, como assim, professor? Eu falei, não, o que você faz bem? Um talento que você tem, uma coisa que você sabe fazer, que os outros reconhecem, ou que você mesmo acha que manda bem, mesmo que ninguém nunca tenha visto, tal, né? É uma pergunta que muitos alunos ficam assim, ó, pô, não sei, não sei. E aí trava, né? Eu falei, então vai pensando aí, pergunto para outro, né? E assim nós vamos girando, 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 até a sala inteira responder e talvez a gente passar para outra pergunta, né? É interessante desse jogo é que muitas vezes, né, durante uma aula ou duas, você consegue fazer só uma pergunta, até a sala inteira responder. Mas como eles querem, às vezes, passar para outra pergunta, eles mesmos acabam fazendo uma certa pressão, oh, responde aí e tal. Muitas pessoas não querem falar, ficam envergonhados e coisa, né? Então essa é uma coisa legal, porque são questões inusitadas que levam eles a pensar em coisas que nunca pensaram antes sobre si mesmo, né? E tem uma outra coisa interessante, que é você dar o foco, dar atenção ao indivíduo, àquela pessoa, né? A gente se refere muito à turma como em grupo, né? E a gente dá uma atenção individual para as pessoas, para os alunos, ao corrigir uma coisa, ao conversar e etc e tal, né? Mas assim, com essas perguntas, a sala inteira para ouvir uma pessoa falar um pouquinho sobre ela mesma, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Então, é lógico que eu vou conduzindo a coisa, né? E isso, enquanto isso, escrevendo no quadro, né? Mas eu vou conduzindo porque eles adoram falar dos outros, né? Então eu faço a pergunta para alguém, o que você faz bem? Já tem 3, 4 fazendo piada e tal. Eu falo, não, cada um responde o seu, cada um fala de si, né? E assim nós vamos jogando o jogo das perguntas, né? É uma questão bem interessante, eu achei que tem assim uma dinâmica bem legal. Eu não faço sempre, né? Retomando de novo aquilo, tudo que você repete toda a aula acaba ficando chato e perdendo a graça, né? Eu espero às vezes eles pedirem, né? Mas é uma coisa que eu faço recorrentemente e que acabou se mostrando assim uma dinâmica de grupo muito interessante para compartilhar coisas, né? Então eu tento trabalhar aspectos emocionais. Uma pergunta que eu faço geralmente é o que te irrita em você mesmo, né? Uma pessoa
tem que parar, tem que pensar, muitos não conseguem responder, outros não querem, né? E tem várias outras perguntas, eu vou deixar no blog aí uma sequência de algumas perguntas que funcionaram ao longo do tempo, né? Mas assim, como é o seu mundo interior? Por exemplo, uma outra questão, assim, você já perdeu o controle? Assim, nesse sentido de raiva, de explodir e etc. Então, nessa questão, a gente passa para a pessoa, para ela pensar. Alguns que tem muita vergonha de falar, né? Mas à medida que todos os outros vão respondendo, você vai criando um ambiente assim um pouco mais aconchegante para a pessoa conseguir se expor, e às vezes funciona muito interessante. O jogo das perguntas é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que é uma ferramenta aí de autoconhecimento filosófico que vale a pena tentar. E é isso aí, valeu!